Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos nossos irmãos que estão agora a assistir esse vídeo. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade e dizer para você que nós estamos felizes em estar já na segunda lição do quarto trimestre de 2024, ou seja, o último trimestre da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD deste ano de 2024 e já estamos na lição de número 2, que tem esse tema, as promessas de Deus para Israel. O nosso texto áureo diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. A verdade prática diz, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa do remanescente fiel. Então nós temos aqui a promessa de Deus de bênção para a nação, não só para a nação, mas nós vamos ver aqui que esta bênção, ela também se estende a todas as nações e também se estende a todas as famílias da terra. O nosso texto da leitura bíblica, claro, está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, que é a promessa de Deus, a aliança de Deus com Abraão, e também Romanos, capítulo 9, quando Paulo também discursa a esse respeito. Tá bom? Meus amados, nosso gráfico esboço, como você sabe, está dividido em 3 pontos. Primeiro ponto, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Aí você tem aqui os textos, né, derivados lá da verdade prática do texto áureo. Far-te uma grande nação, abençoar-te e engrandecerei o teu nome, serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, que é o quarto ponto, subponto. O segundo ponto fala das outras promessas a Israel. Promessa de um filho a Abraão, promessa de um filho a Isaac, e aí você tem a promessa renovada com Jacó, porque é a promessa, digamos assim, da tríade patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, né? E de Jacó, as 12 tribos de Israel, de onde dessas tribos, a tribo de Judá, a maior tribo, viria então o Messias, porque de fato este era o objetivo principal da criação da nação de Israel. E no terceiro e último tópico fala da promessa de salvação para Israel. A queda de Israel, a tristeza de Paulo por Israel e a promessa de salvação para Israel, porque Deus não esqueceu a nação de Israel, como alguns querem dizer que Deus não trata mais com Israel e só com a igreja, tá bom, meus irmãos? Isto não está certo de acordo com o texto bíblico. Então nós temos que ir pelo que está na palavra de Deus. Vamos lá, dar continuidade aqui. Vocês sabem, palavra-chave aqui é descendência, porque está falando das promessas de Deus para Israel, então está falando também da descendência de Abraão. A palavra descendente, ela vem do latim descendere, que quer dizer para trás, descer para baixo, porque está falando de pessoas que descendem de um tronco comum, ou seja, de alguém. Tá? Então aqui está falando claramente de Abraão, a descendência de Abraão, ou seja, a posteridade de Abraão, aqueles que vieram depois de Abraão. Porque aí está, de fato, a promessa de Deus concretizada na nação de Israel, que descende, que veio deste tronco comum, que é exatamente Abraão, o pai Abraão, o pai de toda a nação de Israel. Meus irmãos, tópico primeiro, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Tá bom? Eu fiz aqui um pequeno diagrama
eu queria mostrar para vocês. É uma coisa simples, mas que tem muito a ver com o que está na nossa lição. Por exemplo, Deus começa o relacionamento dele com esta futura nação, fazendo uma promessa para um homem. Então ele faz a promessa para Abraão. Agora, se você olhar aí o tema principal desse diagrama, é exatamente o plano divino para Israel e para as nações. É bom que a gente diga que Israel não existia, não é? O que existia era um homem chamado Abraão, de Ur dos Caldeus, tá? Mesopotâmia, e Deus começa a se revelar para ele, dizendo que faria dele uma nação grande. Irmãos, é interessante essa questão da nação grande, porque Deus não estava dizendo que ele já nasceria como uma grande nação, mas faria dele uma grande nação. É importante que se diga também que aqui a questão de números, a questão de tamanho, não é importante para Deus nesse sentido. Porque se você parar para pensar, Israel não é maior do que o estado de Sergipe. É uma nação pequena, geograficamente falando, mas é uma nação de um valor inestimável. É uma nação a qual Deus valorizou, quando ele diz, vou fazer de você uma grande nação. É interessante também nós notarmos o texto do discurso de Moisés lá em Deuteronômio, quando ele diz, e eu vou citar depois isso aqui, só para exemplificar essa questão de que a nação era pequena mesmo. A gente tem outras nações aí, né? A própria, quando você olha ali os descendentes de Noé, você vê ali todas, por onde cada filho dele, ou posteriormente os descendentes, formaram nações. Mas aqui você tem Deus mesmo criando uma nação, ou seja, foi uma iniciativa de Deus. Abraão não pediu para ser uma grande nação, mesmo porque, humanamente falando, ele não teria condições para tal. Então, é uma iniciativa divina, ou seja, a criação da nação de Israel é uma iniciativa divina. Foi Deus quem quis assim. E não importa se ela era pequena, porque esse texto aqui de Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: o Senhor os amou e os escolheu. Veja que é uma iniciativa divina. Foi Deus quem amou, foi Deus que escolheu. Também a gente pode dizer, eu vou falar depois sobre isso aqui, o motivo da criação da nação de Israel, que foi por amor, amor de Deus, né? E ele fez isso não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos. Ou seja, havia outras nações que tinham mais pessoas, que eram mais numerosas. Mas Deus não escolheu essas nações. Deus escolheu eles. Porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Ainda há aqui essa afirmativa que Israel era o menor de todos os povos, ou seja, um povo, digamos assim, sem expressividade. Né? E você vê isso em toda a história da própria nação. Quem olhava para um garoto de 17, 18 anos, talvez, franzino, ruído, querendo enfrentar um gigante, o próprio gigante o menosprezou, mas ele foi na força do Senhor, porque o Senhor quis mostrar que ele pega as coisas fracas desse mundo para transformar em coisas fortes. Então ele pegou uma nação pequena
para mostrar que esta nação era a nação que ele escolheu para torná-la ela forte. Isso aqui é muito interessante. Mas porque o Senhor os amava para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então você vê aqui que o Senhor tomou essa iniciativa de criar a nação de Israel. Foi uma promessa que ele fez, ou seja, uma promessa de fazer uma nação grande, uma promessa de fazer o nome de Abraão um nome também grande, porque a criação da nação de Israel está vinculada diretamente com o nome desse grande patriarca, Abraão. Né? Então, o nome dele foi feito grande por causa que Deus disse que faria dele uma grande nação e engrandeceria o nome dele. Ou seja, ele seria afamado, ele teria fama, ele teria. As pessoas conheceriam Abraão. Não é? Exatamente porque Deus estava com ele e Deus o abençoou, porque é dito, eu vou te abençoar. Meus irmãos, isso é muito maravilhoso. Quando Deus resolve nos abençoar, tudo que fazemos tem a bênção de Deus. Aonde tocarmos, a nossa mão tem a bênção de Deus. Não é necessariamente, não tem a ver necessariamente conosco, tem a ver diretamente com a bênção de Deus. Tem a ver conosco no sentido quando nós respondemos positivamente ao chamado de Deus, à escolha de Deus, à promessa de Deus, à aliança de Deus. Aí sim tem a ver conosco. Então, você percebe como foi que Deus formou, não é, a nação a partir de Abraão, fazendo uma nação grande, tornando ele uma nação grande, apesar de todas as impossibilidades que todos nós já conhecemos, ele já de idade, a mulher já de idade, além de tudo, estéril. Não tinha condições de ter filho, mas assim Deus fez para mostrar o seu poder, para mostrar que ele pode fazer isso. Lembrando que tudo isso está relacionado com essa parte verde aí da nuvenzinha, está relacionado com o plano divino para Israel e para todas as demais nações. Agora, se Deus abençoou, se Deus colocou na nação a sua bênção, então há de se esperar que as pessoas também aceitem a decisão de Deus. A decisão de que Deus abençoou uma nação e de que todos os que abençoarem, receberem, quiserem o bem da nação, consequentemente também serão abençoadas por Deus. E por que isso? Porque há uma promessa de que a nação de Israel, formada a partir de Abraão, seria bênção para todas as famílias, para todas as outras nações. Então não tem como bênção e maldição ocuparem o mesmo espaço. De uma só boca não pode produzir bênção e maldição. As pessoas precisam decidir. Ou são a favor ou são contra. Não pode ficar misturando as duas coisas. Então Deus diz, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Por que isso, meus irmãos? Novamente, tem a ver com a bênção de Deus. Abençoando o que Deus abençoou, será abençoado. Mas amaldiçoando o que Deus abençoou, será amaldiçoado. Porque essas duas coisas não podem andar juntas. Quando Balaão quis amaldiçoar o povo, lançar imprecações, maldições, feitiços sobre a nação de Israel, Deus deixou claro para ele que ele estava fazendo o que era errado. Ele convenceu-se disso
e disse para o rei, não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. Então é para ser abençoado, não é para ser amaldiçoado. Mas se entrar por esse caminho, pode ter certeza que a maldição vem. Né? Outro dia eu estava vendo um político de uma nação árabe, não sei qual é bem aqui, e estava falando vários impropérios, várias maldições para a nação de Israel. E ele diz claramente, citando o Deus dele, que eu vou me restringir aqui de citar, mas ele diz que o Deus dele iria destruir a nação de Israel. E ele estava fazendo um discurso. Isso foi conhecido aí, é recente isso. E quando ele terminou de fazer, teve um ataque cardíaco. Ou seja, morreu ali naquela tribuna. Então a promessa continua. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá bom? Meus irmãos, isto porque todo plano divino, e aqui eu quero concluir essa parte, todo plano divino está direcionado à nação de Israel, da qual viria o Messias. Ou seja, Deus faz tudo isso, Deus escolhe uma nação para que a bênção principal da nação, a bênção, como eu posso dizer, o ápice da bênção desta nação seja o Messias, para o qual ele viria para salvar, inclusive, a própria nação, salvar deles mesmos, dos pecados deles mesmos, e, consequentemente, salvar todo mundo, aqueles que crescem no seu nome. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus nasceu, inclusive, em Israel, como um judeu, tá bom? Descendente, inclusive, da tribo de Judá. É importante nós entendermos que Deus faz isso porque na própria nação está carregado, está impregnado o ser de Deus, no sentido de dizer que se foi uma iniciativa de Deus, começando com o próprio nome da nação, porque o nome de Deus está na nação de Israel. Esse El aí é Deus. Então, o nome de Deus está na nação. Por isso que ele vela com sua palavra. Por isso que ele faz tudo para cumprir a sua palavra, exatamente porque ele é Deus. Então, meus irmãos, esse gráfico aí, ele está muito importante para nós entendermos, tá bom? Esse assunto que é interessantíssimo, ok? Vamos então para o segundo ponto que fala outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão. Olha só, queridos, se Deus estava dizendo que ia fazer dele uma grande nação, que a descendência dele seria uma grande nação, então tudo começaria com um filho, né? Deus dando um filho para ele. E é importante, volto a dizer, o povo, o próprio Abraão, aquele casal, era impossível que eles tivessem filhos. Mas esta impossibilidade está Deus aí agindo nessa impossibilidade. Ou seja, Deus estava mostrando que a impossibilidade era uma possibilidade real para ele. E no tempo certo veio o Isaac. No tempo certo, Deus deu um filho a Abraão. Deus não levou em conta os arranjos que às vezes nós fazemos para tentar fazer cumprir as promessas de Deus, que foi o que aconteceu quando Sara diz para ele tomar a Agar como mulher e coabitar com ela e ter um filho com ela, e o filho seria deles, mas provou-se que essa estratégia, que esta saída, que esta resolução não foi boa, porque gerou problemas e está gerando até hoje, visto que Ismael é o pai de toda a nação árabe,
E todos os árabes descendem de Ismael e são exatamente aquele povo que hoje odeia a nação de Israel. Aliás, Deus diz até, não é, para em relação às profecias, às promessas dizendo para Ismael que ele seria pai de grandes nações, mas ele também seria um jumento selvagem. Ou seja, o jumento selvagem, o que é que ele faz, meus irmãos? Dá coice para tudo quanto é lado. O que você vê hoje nas nações ali ao redor, com raríssimas exceções, são nações que descendem de Ismael, dando coices no próprio Isaac, ou seja, no próprio Israel. Tá? Então, no tempo certo, veio a promessa concretizada. Meus irmãos, isso aqui é muito importante nós entendermos. Ou seja, Deus falou, Deus prometeu, e no tempo que ele quis realizar, ele realizou. Não precisava de fazer arranjos, não precisava de fazer, como a gente diz na linguagem popular, gambiarras, para tentar fazer cumprir as promessas de Deus, porque ele tinha todo o poder de fazer o que ele fez, de fazer com que a estéril viesse a dar à luz, que foi o que aconteceu. E Deus fez acontecer. Então, a promessa, a aliança que Deus fez com Abraão se cumpriu. E essa aliança foi sendo, pois, renovada, pois Abraão teria que ir seguir, como diz uma linguagem veterotestamentária, seguir o caminho de toda a terra, seguir o caminho dos mortais, ou seja, morrer. Mas ele não poderia morrer sem antes deixar descendência. Então Deus começou ali com Isaac, Abraão morre, Isaac então assume a liderança, digamos assim, da promessa, da profecia. Deus renova a promessa com Isaac, e aí foi que tudo foi então sendo encaminhado para aquilo que Deus queria. Abraão, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, não é? E Esaú e Jacó, mas de Jacó é que veio então as 12 tribos de Israel, da qual a tribo de Judá, que era a maior tribo, veio então o Messias, descendente de Davi, da tribo de Judá, tá bom? A promessa então foi renovada. O Senhor fala com Jacó também, não é? Porque ele renova a promessa com Isaac, já que Abraão já havia falecido, ele renova a promessa com Isaac. Isaac tem os seus filhos, entre eles Jacó, né? A promessa de Isaac vai para Jacó, e Jacó então tem a bênção de Deus, é toda aquela história bonita que nós sabemos, né? Deus vai trabalhando, porque esses personagens, meus irmãos, eles eram imperfeitos também. Ele tinha os seus problemas, ele tinha as suas debilidades, mas Deus foi tratando na vida deles, né? Isso foi muito importante. A própria luta de Jacó com o anjo, né, lá no Val de Jaboque, mostra isso. Aquela luta é uma insistência, que ele queria a todo custo a bênção de Deus. Então, quando a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu, significa dizer que ele insistiu com Deus e prevaleceu essa insistência dele. Que aquele momento em que ele está lutando com o anjo, ele está, talvez, alguns especialistas dizem que provavelmente ele pensasse que fosse um dos homens de seu irmão, Esaú, mas e ele estava lutando mesmo. Era uma luta também espiritual, tá bom, irmãos? Isso a gente precisa, né? Quando a gente fala, tem alguns irmãos que querem dizer que era uma luta espiritual. Não, hoje se materializou. Foi uma materialização mesmo, tá? E eles estavam lutando fisicamente.
Mas houve um momento ali de uma virada, de um momento em que Jacó entendeu que aquele personagem ali não era um inimigo. O personagem era mais forte do que ele. Por algum motivo, aquele personagem não estava inferindo golpes para matar Jacó. Ele poderia fazê-lo e de alguma forma ele percebe isso. Então, aquela luta de resistência, que nós também fazemos isso, quantas vezes nós estamos resistindo às coisas de Deus? Ao que Deus quer fazer. Deus quer fazer de uma forma e você e eu queremos de outra. Então, há um conflito. Não há uma convergência de intenção, de desejo, de vontade. Ah, quando isso acontece é tão maravilhoso. Quem dera que a minha vontade estivesse alinhada com a vontade de Deus. Não é eu querer que a vontade de Deus, não é? Porque às vezes a gente quer que Deus se adapte à nossa vontade. Não. Eu preciso me adaptar à vontade de Deus. E esse problema estava acontecendo com Jacó. Então, quando ele percebe, a luta muda de nível e agora ele passa a insistir com Deus. E aí Deus se revela para ele de maneira maravilhosa, renova a aliança. Glória a Deus. Porque Deus fez uma promessa, essa promessa é uma aliança, não é, meus irmãos? É uma promessa, é uma aliança que ele fez. Então, ele renova a aliança, ele renova a promessa, na certeza de que Jacó não iria morrer ali naquele momento, como ele pensava que o seu irmão não iria matá-lo, mas que haveria uma descendência. E ele foi dos patriarcas, acredito que teve o que teve mais filhos, e tanto é que esses filhos geram ali as 12 tribos, e das 12 tribos já começam a formar a nação de Israel. Né? Deus vai então renovando, ok? A promessa do reino do Messias. E aí você tem o profeta Isaías falando que o Messias nasceria da descendência de Jessé, que era o pai de Davi, né? Também da tribo de Judá, para redimir Israel e toda a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi, ou seja, porque ele é descendente de Davi, não é? Ele é chamado de o Emanuel. Olha essa expressão, meus irmãos. O Deus conosco. A virgem conceberá. Como é que pode uma virgem conceber? Isso está na profecia. E às vezes eu não entendo o questionamento dos nossos irmãos judeus de não acreditar. Eu já vi depoimento de judeus que falam de certa forma, até com escárnio, escarnecendo como é que uma virgem pode conceber se a palavra de Deus está dizendo que isso aconteceria. Porque o nascimento de Jesus teria que vir de uma maneira sobrenatural, de uma maneira especial. Se ele nascesse de homem e de mulher, de uma relação íntima entre um homem e uma mulher, ele nasceria pecador. Mas ele não poderia nascer pecador. Então você tem aí as duas naturezas coexistindo. O Deus Emanuel em uma natureza humana, porque para eles isso é uma coisa absurda. Irmãos, a gente precisa cada vez mais estudar a palavra de Deus e defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, ele tem poder sim de se humanizar de uma forma especial, como ele fez através de Jesus Cristo. Por isso que veio a nação. A nação foi para isso, para que houvesse essa vinda do Messias, para que o Messias viesse, o Deus conosco se apresentasse entre nós. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está escrito, ok?
Meus queridos, para irmos aqui para o último ponto, a promessa de salvação para Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. Eu queria mostrar para os irmãos aqui, para não demorar muito, ok, meus irmãos? Esse gráfico aqui eu fiz já tinha publicado antes ele no nosso grupo, mas eu fiz umas adaptação apenas acrescentando a questão das promessas, ok? Ele é bem amplo porque ele mostra uma timeline, né, da nação de Israel, uma linha do tempo da nação de Israel e especialmente desse relacionamento entre Deus e Israel, porque o relacionamento entre Deus e Israel está baseado na promessa e nas alianças. Promessas e alianças, ok? Claro que a gente vai buscar desde o início, desde lá do Éden, porque quando você vê aí, por exemplo, olha, aí você vê essas partes azuis, elas são quando Deus é honrado através das suas promessas, né? Mas às vezes Deus é desobedecido, provocado, desonrado, rejeitado, essa parte azul, essa parte vermelha, tá? Mas ainda assim Deus faz também as suas promessas dentro dessa rejeição, dentro dessa desonra, dentro dessa provocação. Por que isso? Porque Deus ama a nação, tá? E aí fica aquela pergunta que eu disse que ia falar para os irmãos antes de entrar no gráfico. Por que Deus escolheu a nação de Israel, meus irmãos? Você já ouviu essas perguntas? Já vi crentes perguntando, questionando sobre isso, tá? A resposta é essa aqui de Deuteronômio 7:7 que eu acabei, no início da nossa aula, eu li para os irmãos. Então Deus escolheu porque Ele amou a nação. Ele escolheu por amor. Ele escolheu porque Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Ele é poderoso. Ele escolheu não uma nação grande, uma nação forte, poderosa, escolheu uma pequena. Porque Deus é grande, mas Ele está com aqueles que são pequenos. Porque Deus é todo-poderoso, mas Ele está com o humilde e quebrantado de coração. Ele pega as coisas que não são as coisas pequenas para transformar em coisas grandes. Esse é o Deus que nós servimos. Ok? Então Ele fez isso por amor. Mas ele fez isso também em cumprimento à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. É o que Moisés disse aqui, tá bom? Isso aqui foi para que se cumprisse o juramento que tinha feito aos pais de vocês. Ou seja, a tríade patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez um juramento, Deus fez uma promessa. Deus fez uma aliança. Por isso que ele criou a nação. Por isso que ele não abandonou a nação, embora a nação por várias vezes entrou naquele ciclo, que é um outro gráfico que eu tenho aí, tá? Aquele ciclo de apostasia. Então você tem o povo entrando numa apostasia, que Moisés profetiza também em Deuteronômio 27, 28, por ali assim, que ele fala que a nação ia entrar na terra prometida, mas eles iam se perverter após outros deuses. Isso virou um ciclo. Então, eles entravam na idolatria, Deus enviava profetas para alertá-los do juízo que vinha. Eles não queriam ouvir os profetas porque eram endurecidos de coração. E Deus mandava o julgamento através de pragas, através de secas, através de inimigos. Eles se arrependiam, pediam perdão a Deus, voltava para Deus, Deus vinha e ajudava o povo, salvava o povo, dava prosperidade para o povo, fazia eles prosperarem de novo. E quando eles estavam bem, eles voltavam a praticar as mesmas coisas. Aí o ciclo reiniciava. Então a queda de Israel era muito flagrante naquela época. E a gente pode dizer, meus irmãos, que de certa forma isso ainda acontece. Por quê?
porque Deus falou através dos profetas, dos grandes homens de Deus, mas aí depois ele, por último, falou pelo Filho, conforme diz em Hebreus. Mas aí o que aconteceu? Eles rejeitaram novamente, como continuam rejeitando. Esse gráfico ele mostra isso, tá, meus irmãos? Então, Deus fez uma promessa de vida plena para o casal. O casal desobedece. O segundo ponto ali, Deus é desobedecido, mas ainda assim há uma promessa de um redentor. E é importante que a gente diga, Gênesis 3,15, que Deus promete ali um redentor. Esse redentor deveria vir de uma nação, e essa nação posteriormente vai ser a nação de Israel, tá bom? É quando você tem ali no ponto 4, no ponto 3, não é? Os patriarcas, ali nos patriarcas Deus é honrado através de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque de Jacó viria o Messias, tá bom? Da nação de Israel, não é? Das 12 tribos, conforme já falamos aqui, de Judá. Então você tem a promessa patriarcal feita ali para Abraão, a criação da nação, não é? Já falamos sobre isso. Mas aí Deus é provocado também através do dilúvio, né? Que o povo se perverteu e Deus precisou então de mandar o dilúvio. Ainda assim foi feita uma promessa a Noé, né? Essa parte aqui é antes, tá, irmãos, desse ponto 4 do patriarca, tá bom? Só para você entender isso aqui, a linha do tempo, tá? A gente vai pelo número ali, eu acabei pulando, mas só para os irmãos entenderem, tá bom? Aí você tem também Deus é desonrado no Israel que se rebela contra Deus, né? Israel foi muito rebelde contra Deus, mas principalmente na tentação do deserto. E o texto de Hebreus fala que eles não quiseram entrar no descanso de Deus. Porque entrar na terra de Canaã significava entrar no descanso de Deus, ou seja, na terra que Deus tinha preparado para o povo, para eles descansarem lá, para eles somente adorarem a Deus, para eles viverem uma vida plena na terra que emanava leite e mel. Mas eles foram rebeldes para com Deus, né? Então, você vê que esse relacionamento entre Deus e Israel é cheio desses altos e baixos. Ponto 6 ali, você tem a monarquia, onde Deus é adorado, né? Por meio de Salomão, na construção do templo, e por meio também de Davi, que foi o maior rei, sem sombra de dúvida, o maior rei de Israel. Tá? Ali é feita a promessa messiânica. Veja que Deus diz que de Davi faria um trono eterno. E aí vem Jesus como filho de Davi. Não é? Meus irmãos, e aí você tem aqui a continuidade no ponto 7 aqui, Deus é desonrado novamente através dos reis ímpios, né, que não honravam o nome do Senhor. E aí há ainda essa renovação dessa promessa de que Deus diz que enviaria um justo que dominaria sobre todos os homens, ou seja, no temor de Deus. Está lá em 2 Samuel 23, 34. No meio de todo esse problema, né, que os próprios reis maus de Israel faziam. E aí no ponto 8, novamente, uma promessa de restauração. É importante, aliás, no ponto 7, meus irmãos, aqui, ó, Israel, Deus é desonrado através desses reis, e aí, por causa disso, houve então um cativeiro, o povo é levado para o cativeiro. No ponto 8, você tem ali Israel se reerguendo, onde Deus é exaltado novamente, e aqui a promessa de restauração. Depois disso, você tem 400 anos de silêncio, né, quando Deus não fala mais nada, mas aí quando ele resolve falar, é através agora do verbo vivo
do Verbo vivo, que é Cristo Jesus. Então, ponto 9, Cristo nasce, onde então Deus aí é glorificado. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Né? Deus é glorificado no nascimento, no aparecimento de Jesus, o Messias, Salvador da humanidade, Salvador da nação de Israel. Então, a promessa do Salvador se concretiza em Jesus. Mas, ponto 10, novamente, Deus é rejeitado, porque o próprio Deus, o próprio Emmanuel, desceu na forma de Cristo, como Cristo, mas o que acontece, meus irmãos? Ele foi rejeitado pelo próprio povo. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. E aí acabaram, então, consentindo na morte do próprio Senhor Jesus. Na verdade, apesar de tudo isso, a salvação foi consumada, porque ele deveria morrer como o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado de toda a humanidade. Tá bom? E aí, nos outros pontos, nós temos aqui, Deus é adorado, Deus é esperado, adorado através da igreja, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Né? Então, a igreja, foi formada a igreja que até hoje espera pela volta do Senhor Jesus. Quanto à situação de Israel depois de Cristo, depois da morte, da ascensão, da ressurreição e ascensão do Senhor, você tem ali o templo destruído, a diáspora, porque Jesus falou sobre isso, né, que eles seriam espalhados por todas as gentes. O sofrimento seria global, porque os judeus se espalharam por todas as nações e a gente tem conhecimento durante a história de judeus sofrendo em todos os lugares que eles foram. Tá? Mas eles iriam renascer, que é a profecia que diz como é que uma nação pode nascer em um dia, profecia de Isaías, e a nação nasceu em um dia, 1948. Tá? Mas eles continuam também endurecidos em relação a Cristo, a pessoa de Jesus. Talvez, meus irmãos, muito provavelmente, por esse motivo, o problema ainda persiste na nação até que Cristo venha para restaurar, porque a promessa de restauração e salvação futura para a nação de Israel. Por isso que Paulo se entristece, mas aí nós, aqui segundo a lição, oramos para que Deus venha e restaure a nação de Israel. Meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido. Peço que vocês comentem aí, deixem o comentário de vocês, né? E pegue esses gráficos e que você possa dar uma boa aula para a honra e glória do Senhor Jesus. Oremos pela nação de Israel, porque a palavra de Deus tem promessa. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que querem o teu bem. Deus os abençoe. Amém.